Bastidores do Flamengo. Como está Bruno Henrique? É importante a gente trazer informação para você sobre o estado emocional do jogador, diante dessa história toda envolvendo um indiciamento pela Polícia Federal, que é algo muito grave. Inclusive conversamos ontem com a advogada Fernanda Soares, que é especializada em direito esportivo, e ela falou que ele pode ser até preso. Então é óbvio que ele sabe disso, por meio dos advogados dele, e que isso pode mexer com a cabeça de qualquer um. Mas, surpreendentemente, a informação que a gente tem é que o Bruno Henrique está bem. Inclusive, o Felipe Luiz externou isso na entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira, após a goleada por 6-0 do Flamengo sobre o Juventude, sobre a qual a gente vai falar também. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou, para aqui, tentou, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se por aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui e eu quero falar sobre essa questão envolvendo Bruno Henrique, né? Foi motivo de uma live com a advogada Fernanda Soares, que é especializada em direito esportivo, que trouxe vários esclarecimentos sobre os quais a gente vai falar adiante nesse vídeo. Mas é importante a gente dizer para você os bastidores do Flamengo no que diz respeito a Bruno Henrique. Ele está bem, ele está legal. Inclusive houve uma conversa não só com o Felipe Luiz, mas também com o José Boto, que é o responsável pelo futebol do Flamengo. Veja, hoje a estrutura do futebol do Flamengo está muito bem definida, né? O BAP fica na Gávea, no Ninho do Urubu, José Boto e Felipe Luiz. E aí eles vão tocando o futebol do Flamengo. A chegada do José Boto ao Flamengo foi muito importante exatamente por isso, para que profissionalmente, numa gestão profissional, ele tocasse o futebol do clube, independentemente da existência de um vice-presidente de futebol estatutário. Mas vamos ao que interessa aqui. Ele teve essa conversa com o José Boto, ele teve essa conversa com o Felipe Luiz, e se ele não estivesse legal, ele não teria ido para o jogo ontem contra o Juventude. Ele não teria ido. Então ele externou que está de boa, está tranquilo, e aí o Felipe falou, beleza, vamos para o jogo. Inclusive tem algo muito semelhante acontecendo na Inglaterra, com o Lucas Paquetá, que está sendo julgado neste momento na Inglaterra por também envolvimento num escândalo envolvendo apostas esportivas, e está jogou contra o Liverpool. No último final de semana, a vitória do Liverpool sobre o West Ham, time do Paquetá, por 2-1, e o Paquetá jogou, foi camisa 10, aquela coisa toda. Então ele está jogando. Então é muito importante você saber que por muitas vezes para um jogador é melhor atuar, deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito, do que necessariamente ficar parado. É melhor para o jogador, é muito melhor para o jogador. Então, se ele está de boa, se ele é perguntado sobre isso, eu acho que tem que ir para o jogo. Na live que eu fiz com a doutora Fernanda Soares, ela até falou o seguinte, que a coisa na justiça esportiva, na esfera esportiva, deve ser muito mais célere, ou seja, muito mais rápido, do que o caso rolando na justiça comum, tá? Então essa história na justiça comum, o Bruno Henrique tem 34 anos, isso vai longe, isso vai muito longe. Ele foi indiciado, o próximo passo é o Ministério Público acatar ou não o pedido da Polícia Federal. E aí é aberto um processo e aí vai longe essa história toda. Ela mesma falou sobre isso. No Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, se reabrir o processo, que não foi reaberto ainda, é coisa de 3 meses para sair o resultado. E ele pode pegar 720 dias da pena máxima de afastamento do futebol. Essa é a pena máxima no futebol brasileiro. A gente se lembra dos casos envolvendo Aleph Manga, Eduardo Bauerman, que foram suspensos. O Aleph Manga cumpriu hoje no Avaí uma suspensão de 1 ano e segue jogando futebol, tá?
o Flamengo perder o Bruno Henrique seria uma coisa muito séria, mas eu acredito que se o jogador disser que está ok para jogar e há presunção de inocência, ele tem que ir para o jogo. Ele é um ativo do Flamengo, inclusive um jogador que teve um contrato renovado recentemente, em 2023. Tem mais 2 anos de contrato, um pouco menos do que isso, com a equipe rubro-negra. Então é muito importante olhar sobre esse aspecto, tá? Se o jogador estiver ok, ele vai para o jogo. E o Felipe Luiz falou algo muito importante, eu não estou passando pano para o Bruno Henrique, não. Se for comprovado, é uma estupidez. É uma senhora estupidez. Agora, não está comprovado ainda, vai ser aberto o processo. Os prints, de fato, são estarrecedores. E tem uma história, o Felipe Luiz falou sobre isso na entrevista coletiva, em que ele dá uma resposta sobre o caso do Bruno Henrique, que ele fala na presunção de inocência, ou seja, todo mundo não é culpado até que se prove o contrário, tá? Então, nesse caso, o Felipe Luiz fala em todas as letras que o Bruno Henrique não é culpado até que se prove o contrário, ou seja, um princípio básico da justiça, não é nem da justiça brasileira, da justiça como um todo, tá? Então é muito importante a gente olhar sobre esse aspecto, tá? O Bruno Henrique tá bem, vai continuar jogando, sabe-se lá se o Flamengo, aí eu não tenho essa informação, adiante com o processo aberto, por exemplo, vai afastar o jogador. Eu acho, aí é uma opinião, não é informação, eu acho que não, eu acho que deveria continuar usando o jogador, mas aí é uma questão para ser resolvida internamente. Eu quero falar também sobre a grande notícia, fora a entrada do Bruno Henrique, né, e a torcida mostrou claramente que está ao lado do Bruno Henrique quando ele entra na partida contra o Juventude. A grande notícia foi o Pedro, marcando 2 gols, né? E o Felipe Luiz falando também na entrevista coletiva que não vai acelerar o processo do Pedro no campo de futebol, ou seja, nos jogos, que o Pedro não vai ser titular contra o Vasco da Gama. Por exemplo, ele está fora, ele vai ficar no banco de reservas, pode entrar durante a partida, mas não vai começar como titular contra o Vasco, contra a LDU, muito provavelmente contra o Corinthians. Enfim, de acordo com o que o Felipe Luiz disse em on, no microfone, na entrevista coletiva, o Pedro, melhor dizendo, não será titular. É um jogador que está tendo a sua volta progressivamente. Acho até que o Felipe Luiz errou a mão, continuo mantendo essa minha opinião, quando escala o Pedro para entrar naquela partida contra o Central Córdoba, num campo pesado. Ali ele viveu uma situação de risco, eu acho gravíssimo isso, entrou numa roubadaça, não era para ter entrado naquela partida, mas contra o Juventude, com placar consolidado, o Pedro foi muito bem, fez um gol após o rebote do pênalti, fez 2 gols na partida. Até, aliás, eu achei aquela dividida pela câmera lateral, falei, nossa, isso vai dar problema. Mas pela câmera traseira a gente vê que foi tudo certo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.